Quando você vem no Brasil, é difícil, até hoje para mim é difícil de entender o tamanho do Brasil. O que me agrada no Brasil, além do tempo, são as pessoas, certo? Planejar demais também não é bom, eu acho. Algum lugar a vida precisa ter algumas surpresas que agradam ou desagradam, mas nos aprendem com elas. Sim, dinheiro é bom, um carro bonito é bom, uma casa bonita é bom, mas eu não acho que a vida é acumular coisas, é acumular experiências. O maior objetivo nosso é, na verdade, crescer, resolvendo problemas. Esse planejado longo prazo, ela precisa mudar. E o propósito de uma companhia, como acho eu, não pode ser fazer X vendas, fazer X dinheiro, não pode ser. Ela tem um propósito e eu tenho um propósito. Os propósitos conseguem se encaixar. O dia que o Usain Bolt foi embaixo de 10 segundos, nos próximos 12 meses, tive 5 outros que foram embaixo de 10. Eles precisavam de alguém para mostrar é possível. Sim. Eu acho que uma pessoa também, mas se quer crescer como um profissional, comece a resolver problemas. Se meus 1000 funcionários não estão lá, o problema está ainda comigo, certo? Cabe a mim convencer as pessoas que isso é o melhor jeito de pensar, o melhor caminho para ir. Bert, seja muito bem-vindo ao 5º Dia Útil, esse espaço que a Carreira Mineira abre. É uma honra ter você aqui, viu? Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo, Bert. Vamos ver se eu consigo falar seu sobrenome. Bert Campaniers. Isso mesmo. Que legal, cara. De onde vem? Eu sou original da Bélgica. Bélgica. Certo. Tirou o Brasil da Copa. Lukaku, os caras que... Tiramos o Brasil da Copa na última Copa e parece que está planejado fazer de novo. Não. Pô, eu não sei se vocês olharam a classificação da FIFA. Estamos ainda número 1. Você é daquele que gosta de futebol, assim? Eu não sou muito, mas quando é para torcer para a Copa do Mundo, eu torço sim. Que time do Brasil? Eu torço pelo time Bélgica. E no Brasil tem algum clube, assim? Não tem. É muito perigoso fazer isso como gerente geral de uma companhia. Cara, é verdade, né? Que você acerta... Você fala que é corintiano, ganha... Divide ali, né? Porque todo mundo ama ou odeia, né? Se fala que é São Paulino, cai bem, porque daí não dá em nada também, Bert. Aí vai que vai. Mas é o maior Ele não vai dar opinião, ele vai falar assim, não, eu não posso falar sobre clubes. Não, sempre tem um lado que depois fala, nossa, o cara torce pelo time errado. Não posso. Torce para a Bélgica. Bélgica. E como que é lá? Conte um pouquinho da tua, né? Como você nasceu ali na Bélgica. É um país pequeno, né? Mas ele é muito dividido. Tem um pouco de história dele. Que lado você vem ali deles? Certo. A Bélgica é um país pequeno. Os meus colegas sempre brincam que nós somos primeiro mundo, porque se engata segundo já passou, certo? De tão pequenininha é. Mas a Bélgica, na verdade, é um país europeu, estruturado igual com os maiores dos países europeus. Ainda é um kingdom, como fala kingdom? Um reinado. É reinado, certo? Nós temos ainda um rei. Obviamente, na prática, não tem mais poder nenhum, mas existe o rei. Igual que a rainha da Inglaterra, nós temos o nosso rei na Bélgica. Mas o resto, ela é um pouco politicamente estruturada diferente, ela é um parlamentarismo, certo? Senão não temos um presidente. Que, na meu modo de ver, facilita algumas coisas, complica outras coisas, obviamente, certo? O país tem 3 línguas oficiais, apesar de ser tão pequenininha. No norte é a língua oficial holandês e eu nasci no Partido Norte. No Partido Sul fala francês, porque encosta na França. Certo? E uma parte bem pequena na fronteira com a Alemanha, a língua oficial é alemão, na verdade. Só temos 3 línguas oficiais. Cara, Bert, você tem muita ligação ainda com a Bélgica? Vai para lá? Minha família, eu tenho ainda 2 irmãos e 2 irmãs morando na Bélgica, certo? Vou regularmente, vamos dizer, mais ou menos uma vez por ano eu vou ainda na Bélgica, certo? Seja durante uma visita
mais de negócios na Alemanha, onde fica a nossa matriz, seja numa visita particular minha, certo? Só mês que vem estou na Bélgica. Bélgica. Aí pega o carro, já que é pequeno, dá para cruzar ali. Pequenininha. Pequenininha. Você tem filhos? Eu tenho 2 filhas, certo? Uma de 22, que está se formando este mês. Acabou de sair do Brasil ontem para terminar os estudos. Ela estava estudando fora? Estudou na Bélgica. Voltou, fez o caminho contrário. E mês que vem começa a trabalhar na Bélgica, já está empregado, vai continuar lá na Bélgica. E a mais nova, que tem 18, ela estuda aqui no PUC, em Campinas. Fazem o quê? A minha mais velha, ela fez o mesmo estudo que eu fiz, engenharia eletromecânica, na mesma universidade que eu fiz, ela foi fazer isso lá. E o mais nova, ela está fazendo psicologia. Psicologia, é bem diferente. Uma de exatas, outra de humanas. Sim, Dá boas conversas na mesa, né? Sim, elas até parecem totalmente diferentes, mas são dos mesmos pais. Sim. Legal. E como que é essa vinda para o Brasil? Então, você está fazendo aniversário aqui de 30 anos de MAN, cara. Sim. Uma história. Eu vi lá no seu LinkedIn, 1992, agosto, você começa. Sim, né? 1º de agosto. Acabei de fazer 30. Como que é isso? Porque, desses 30, quando é que você vem para o Brasil? Como é que entra essa história? Por que você entrou na MAN também? Porque acho que é a segunda experiência profissional, pelo que eu vi lá. Assim. Conta para mim. Sim, depois dos meus estudos, na Europa é mais comum que você termina primeiro os estudos, depois vai trabalhar. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Depois dos meus estudos, tive que ainda fazer um ano de serviço militar, que na época ainda era obrigatório, agora não é mais obrigatório. Fiz isso e depois fui trabalhar numa caldeiraria, que era fornecedor já da Manhummel lá na Bélgica. Tinha uma Manhummel na Bélgica, hoje não tem mais. Era fornecedor, eu trabalhei lá 3 anos, depois mudei para o cliente nosso, que é uma Manhummel. Trabalhei lá 3 anos e tive a oportunidade, porque eu tinha demonstrado interesse, tinha a oportunidade de vir aqui no Brasil abrir esta divisão aqui. Que é uma divisão bem diferente do que filtro automotivo. A divisão chamada Hydromation, ela fazia filtros para óleo de corte para máquinas de usinagem. Clientes são muitos automotivos também. Com isso, eu estava dentro do grupo Manhummel e veio para este aqui no Brasil em 95. 95. Faz 27 anos que estou. Então, quer dizer que a estruturação dessa planta no Brasil, você está desde o começo, então? Nesta divisão Hydromation, desde o começo. No mundo inteiro ela não existe mais. E aqui no Brasil ela existe ainda, porque temos um acordo com o board, que isso é um projeto meu que eu posso continuar fazendo enquanto eu estou aqui, Hydromation está aqui. Ah, entendi. E hoje tua posição, como eu vi assim, você é vice-presidente de operações da América do Sul. Sim. E é General Manager, gerente geral, pode dizer assim em português, aqui dessa planta do Brasil. Aqui no Brasil nós temos 3 plantas, na verdade, certo? Nós temos a planta principal em Indaiatuba, que esta planta está aqui desde 79 em Indaiatuba. Estamos no Brasil desde 54. 54. Certo, mas a planta de Indaiatuba foi inaugurada em 79. E, além disso, nós temos uma planta em Minas Gerais, Betim, atendendo um cliente grande nosso lá na região de Betim. E temos uma outra planta no sul, no Gravataí, atendendo um outro cliente nosso lá no sul. Depois nós temos uma planta... Isso é parte automobilística, né? Sim. A nossa companhia, ela tem 2 pernas grandes, vamos dizer, que uma é atender automobilística direta, que são os montadores. Sim. E depois nós temos o aftermarket nosso, certo? Onde você vai no concessionário, numa independente, você troca o elemento, certo? No primeiro atendemos com a marca Manhummel e no segundo a marca nossa é Manfilter ou Wix, 2 marcas que nós temos, certo? E as plantas de Betim e de Gravataí,
São plantas que atendem montador, puramente montador. Aqui nós atendemos montador, todos os outros montadores, e fazemos tudo aftermarket, nós faz aqui em Indaiatuba. Vocês são referência de mercado, vocês concorrem com quem nesse mercado de filtros, assim, outras marcas? O mercado de filtro automotivo, ela é grande. Eu acho que somos uma que ocupa em mais diferentes espaços, certo? E é bem diferente. Na linha leve, os concorrentes nossos lá são, por exemplo, Techfield Fran. Na linha pesada já são mais Donaldson, Parker, Hengst. São diferentes. Televisão, Aí e esse market share, ele é bem dividido ou vocês têm liderança em algum desses segmentos? Nós somos, no linha pesada, com certeza nós somos líder do mercado. Líder do mercado, que é o mais forte nossa. A Mann como empresa alemã e com forte presença no original equipment, que é diretamente nos montadores, sempre foi muito focada e ainda é muito focada em qualidade e tentar fazer o melhor filtro possível, certo? Com isso, deve admitir também, nós com certeza não somos o filtro mais barato. E não queremos ser o filtro mais barato, certo? Com isso, quando você vai por linha pesada, onde o caminhão, o trator, a retroescavadeira é um equipamento de trabalho que gera sustentação financeira para uma pessoa, ele aposta no uptime, no tempo que o equipamento roda. Se ele gasta dinheiro com um filtro, porque com isso meu equipamento é protegido. Quando vai na linha leve, que é às vezes uma pessoa que só roda com carro no sábado, no domingo, deixa-me pegar o mais barato e está mais que bom. São mercados com percepção de qualidade totalmente diferente, certo? Sim. O linha pesada muitas vezes já vai pela... Você é original no meu caminhão, é com esse filtro que eu vou continuar rodando. Na linha leve, isso já quase não existe mais. Bota no custo operacional ali, vale muito a pena, né? Então acho que esse é um pouco do cálculo. Que legal isso. Então sua trajetória vindo aqui para o Brasil te chamou a atenção Brasil. Por quê? Eu quero ouvir de um belga agora o que ele pensa desse Brasilzão nosso aqui. Agora vem... História completa. Na verdade, eu pedi para ir para a China, certo? Sobrou o Brasil para tá aí, Bert, é isso aqui que tem. Em 95, em fevereiro de 95, eu fui para a China, certo? E na época era engenheiro de projetos. Eu tinha 2 projetos na China que a Volkswagen, junto com uma empresa chinesa, estava no Changchun lançando a primeira fábrica da Volkswagen na China. Eu tinha 2 equipamentos que precisava instalar lá, fui lá na China, negociar, tinha 29 anos e gostei, a aventura, gostei. Voltei. Falei que eu queria ir na China, cara. Se vocês precisam de alguém para ir lá, instalar equipamento, eu topo. Que, na verdade, encargo seria um passo para trás, mas a aventura... Você queria experiência, cara. Certo. E acho que uns 2 semanas mais tarde, foi em algum lugar em março, me pediram Brasil. Eu falei, tá bom, vou também. Fizemos realmente o acordo na hora e eu cheguei aqui 29 de maio, certo? Não falava português, não falava nada, só veio e vamos bater o cara. Obviamente entrei, na época não tinha muita internet ainda, então de volta em 95, mas foi fuçando um pouco. E são coisas bem esquisitas. O que você acha sobre um país, certeza, na época acha sobre um país. E tem coisas que me demorou para realmente entender de onde eu tirei essas coisas, certo? Obviamente sabia que aqui tinha muito mato. Depois chega aqui, não era tanto jungle, não era tanto mato que eu tinha visto na internet, certo? E... obviamente tinha visto carnaval, certo? Depois também percebi que carnaval é só mais lá em São Paulo, em Rio, e não é o ano todo carnaval, tá bom?
E uma coisa que demorei um pouco para entender é que vocês matavam as crianças na frente da igreja. Eu falei, mas de onde eu tirei isso? Parece que houve um negócio A chacina. De Candelária. Chacina da Candelária. São essas coisas que você fala, mas de onde você tira isso de um país, certo? Igual que se você vai procurar a Bélgica, você vai achar um monte de coisa que, na verdade, não é Bélgica. Os jornais, eles, na verdade, eles mostram muito, às vezes, o lado extremo, o lado mais negativo de um país, certo? É o que vende, às vezes. Outra coisa que foi uma decepção quando eu cheguei aqui, certo? Eu peguei o mapa da Bélgica, acho que todo mundo sabe, a Bélgica é um país bem pequenininho. Eu moro o mais distante possível do mar, que é 250 quilômetros, mais ou menos, porque são os pequenininhos. Depois, quando eu vi Indaiatuba na mapa do Brasil, eu achava que ia morar na praia. Depois, quando eu cheguei aqui, eu percebi, putz, mora mais longe ainda. É, cara. Porque se dá aquele zoom aqui de fora, não, pô, isso aqui pra gente lá é atravessar o quarteirão. Até europeu acho que Indaiatuba é praia, né? Não é praia. Não, para uma europeia, quando você vem no Brasil, é difícil, até hoje para mim é difícil de entender o tamanho do Brasil, certo? Aqui você vai dirigindo, este país nunca termina, certo? Sim. Nunca termina, é gigantesco. Eu conversei ontem com um entrevistado, o Fernando Zogaib, ele é um ciclista profissional de ultradistância, né? Então ele veio contar muita coisa. E ele fez uma das provas, em 2020 ele bateu o recorde, saindo do norte, lá do topo, da primeira cidadezinha lá no Roraima, e foi até a última cidade aqui no Rio Grande do Sul. E ele foi o recordista fazendo cruzou esse tempo todo. Se não me engano, são 50 dias que ele fez, né? São Brasis diferentes, porque quando você está no norte é uma coisa. Aqui nós vivemos num shopping, cara. Ele fala assim: aqui é o quê? É o shopping Iguatemi. E o restante? O restante é Brasil. Aí é selva, aí é situação, é gente com fome, é índio brigando com espaço. Cara, é muito doido, é muito doido. Hoje, obviamente, eu vivo muito mais no Brasil do que lá fora. Mas no começo, veio aqui, ia de volta lá na Bélgica, e pergunta. Como é brasileiro? É uma pergunta difícil, na verdade. Porque tem gente que parece japonês, certo? Porque são descendentes de japonês. Tem gente que parece europeia, tem gente que parece que são mais dos povos originários daqui. Isso é uma mescla. Miscigenação. E, na verdade, quando você começa a andar no Brasil, as coisas vão mudando um pouco, certo? Quando vai lá no Rio Grande do Sul, parece realmente que está virando alemão, certo? Não existe o brasileiro, existe um monte de versões do brasileiro, certo? Depois, quando faz perguntas sobre, em relação com a Europa, como está? Aqui no estado de São Paulo parece muito europeia, deve admitir. Sim. Quando você vai, obviamente, lá no Manaus, o negócio já vira outro Brasil. Isso é difícil tipificar o Brasil. Sim. Eu acho que isso é uma das riquezas que o Brasil tem, na diversidade, seja cultural, seja das pessoas, seja dos climas. Obviamente, gera também alguns dos problemas do Brasil para tentar fazer regras que tentem se aplicar em todos. E o Brasil é muito diverso. Sim. Por isso que equidade cabe mais a palavra, mas é muito difícil esse ajuste, tem toda a razão. Se você vê o desenvolvimento de alguns estados e outros, própria questão de mão de obra, porque do ponto de vista para pensar, hoje você está numa região muito cara. Né? Essa região mas eu quero ter uma operação num lugar em que eu poderia ter um custo operacional menor, mas e a mão de obra? Será que eu consigo ter mão de obra? Será que eu consigo ter um aparato de educação para formar as pessoas? Sim. Tem essas coisas... Eu preciso ficar fora da política, certo? Não é um valor, não é opinião, mas se você pega simplesmente, ainda não vão discutir se é suficiente ou não suficiente, pega simplesmente o valor de R$600, certo? É justo que todo mundo tenha os mesmos R$600, mas se você vai pensar R$600 para uma pessoa aqui em São Paulo, ela tem o mesmo valor de que alguém lá em Tocantins, R$600. Não são os mesmos R$600. Isso é extremamente difícil fazer
num país deste magnitude, ser justo e ser correto em cada coisa. É o que a gente vê muito no nosso estudo de deflatores, né? A gente tem um estudo lá com deflatores de todos os municípios do Brasil e é muito diferente. Então, é isso que a gente vê, né? Essa diferença gigantesca. Realmente, os 600 aqui é diferente dos 600 lá de Manaus, por exemplo. Sim. Que é diferente de Macaé, 111% do mercado nacional, uma das regiões mais caras, né? Tem os maiores salários estão ali dentro. Mas a influência das petroleiras também, né? Sim. Então essa consolidação de aspectos culturais assim, você superou bem, porque acho que você tinha uma cabeça já de mudança, né, Bert? Você já, principalmente para adaptação, né? Porque é diferente. Você veio para cá, trabalhar com o brasileiro é bom, cara. O brasileiro é trabalhador. O brasileiro é que você fala, mas o brasileiro é muito grande, Emerson. Eu tô falando de um nordestino, tô falando de um nortista, tô falando de um sulista, mas de certa forma o povo brasileiro. Bom, o maior experiência de trabalhar com brasileiro eu tive aqui na Indaiatuba, certo? Sim, temos uma planta em Betim, tivemos uma planta em Manaus, já são diferenças, com Betim nem tanto, com Manaus já é um pouco mais diferente, e temos uma planta bem pequena no sul, certo? O que eu não falei é, um dia eu, não sei porquê, gente, honestamente não me entenda, mas um dia decidi de voltar lá na Bélgica, foi 2002, em junho, eu voltei lá em 2002, certo? Voltou para passear ou para ficar? Para ficar. Falei, vou voltar. Minha primeira filha nasceu, comecei a refletir na vida e apareceu um dos pontos que eu acho que o Brasil podia melhorar, que é a segurança, certo? Sim. Filho pequenininho, você começa a se sentir responsável por essa pequena coisinha lá, porque até lá é você, minha esposa, tá bom? Mas a partir daí você reflete um pouco e a segurança deve admitir que o Brasil não é o ponto mais forte aqui, o segurança pública. Com isso, eu voltei lá, em junho. Em setembro, já decidiu que esquece, vou voltar. Não, aqui não dá mais. E a diferença era exatamente as pessoas. O que me agrada no Brasil, além do tempo, são as pessoas, certo? Que tem uma posição, uma óptica bastante positiva sobre a vida, certo? Que encara dificuldades como coisas a ser resolvidas, a ser superadas e quer levar adiante, certo? Que na Europa me estranhou bastante voltar e trabalhar lá, que tá tudo perfeito, a turma senta e espera ficar perfeito. Enquanto aqui no Brasil eu senti uma cultura um pouco diferente, certo? Espero que vocês mantenham este positivismo pela vida, porque deve admitir algumas diferenças também de 95 para cá, um pouco, mas ainda são bastante positivas e eu acho que isso faz a grande diferença. Sim. Eu acho que um país subdesenvolvido, ele dá a condição das pessoas terem que correr atrás para resolver coisas mínimas às vezes, né? Então, cara, você nasce, você não tem uma condição de ter uma educação legal, então o mundo já te puxa, quer trabalhar numa empresa legal? Você se vira, cara, vai estudar, né? Então, meio que puxa, assim, né? E quando você nasce num ambiente de estabilidade, a chance de você se conformar é muito grande, você ter uma visão de mundo, de algo muito resolvido é muito grande também, né? Então é doido, cara. Eu concordo, no mínimo, meu ponto de vista é igual ao seu. A razão porque o positivismo, o correr atrás está mais lá, porque também se não faz isso, não há governo que vai te salvar, certo? Que eu acho que é uma coisa. Outra coisa que eu acho que combinou com isso é o clima aqui. E o clima faz que o brasileiro é um povo hospitaleiro e tudo isso, certo? Como o tempo normalmente está bom, hoje nem tanto, mas normalmente o tempo está bem agradável, vocês passam muito mais tempo fora da casa do que na Europa, onde faz frio, certo? De novembro para fevereiro, nem muito pensar sair da casa, certo? Está escuro até 8h30 da manhã e está escuro já 4h30 da tarde, já está escuro de novo. Com isso, vocês viraram um povo muito aberto, muito hospitaleiro, muito amigável, que obviamente é uma delícia morar aqui. Adoro um churrasco. Pô, velho, eu tô te conhecendo, cara. Por isso que a gente não pergunta quem é você. Não, começa a contar a tua história e você já vai começar a entender quem é esse Ber. O cara gosta de um solzinho, o cara gosta de ganhar.
Pô, cara. Mas isso faz uma diferença, Bert. A gente tava te esperando ali fora, você viu, né? Tipo, pô, vamos tomar um solzinho. O sol é um convite pra vida que é absurdo, né, cara? Concordo plenamente. Morar num lugar cinza, meu, eu também teria muita dificuldade. Emerson, você tem que passar a temporada uns 3 anos, tipo assim, o cinza. A Bélgica, pelo jeito que você tá me dizendo, tem um pouco disso. A Irlanda também é assim, a Inglaterra. Você fala assim, cara, sol, por favor, me dá um oi. Uma amiga da minha esposa, que deve estar nos assistindo, ela foi morar na Irlanda e ela ficou com depressão porque ela não conseguia sair de casa. Então, assim, eu vejo essa situação como não sair de casa como impossível, né? Porque é gostoso sair, tomar um solzinho, ir num churrasco. Sim. Nós tivemos ontem aqui, um dia chuvisco, certo? Não há nada abnormal ter 14 dias em seguida, assim, na Bélgica. Sabe? Um dia é bom, 14 dias já começa. Enjoado, né, velho? Como tudo na vida que também tem, né? Mas você sabe que tem um livro que eu tô lendo do Jared Diamond, que ele chama assim Armas, Germes e Aço. E ele vai fazendo uma série de análises de por que alguns países deram certo, por que alguns povos se deram bem e outros não. E um pouco dessa análise geográfica tem algumas relações com estações muito bem marcadas, a questão de provisão. Então, às vezes você fala, cara, por que esse Brasilzão não dá certo, etc. Óbvio que tem uma série de critérios que ele explora, mas um deles é um país que te proporciona um conforto do ponto de vista natural, que às vezes te dá a condição de, preciso juntar recurso mesmo? Porque olha o nosso inverno aqui, Bert. Sim. Que inverno é esse, cara? Né? Não é inverno. Então, você fala, cara... Então, você vê, de uma parte histórica, todo lance ser invadido, o mundo já ter construído a história e a gente é um bebê nessa história de ter 500 anos, etc. Mas uma das coisas são esses aspectos naturais, que por um lado é bom, mas por outro também tem a chance de te deixar... Você acha, né? Pode ter uma relação também isso, né? Eu acho que sim. Eu acho também preferência pessoal, certo? Eu posso morar na Bélgica como eu posso morar no Brasil, certo? E optei para morar aqui no Brasil. Obviamente, familiares meus já vieram me visitar várias vezes aqui. E, por exemplo, meus 2 irmãos não gostariam de morar no Brasil. Mas você pergunta, mas por que não? Está tão bom aqui. Porque os acentos, as coisas que elas acham importantes são outras. Segurança, é importantíssimo. Então, tá bom, se você faz a lista dos países no mundo, o Brasil está mais para baixo, certo? Eles gostam o passar das estações, certo? Aqui no Brasil, eu não sei porque isso é importante, certo? O que eu gosto do Brasil, e posso soar um pouco diferente, esquisito até, é o não ser totalmente organizado, sabe? Tudo quadrado, tudo organizado. Que dá a liberdade para preencher você mesmo um pouco, por onde eu quero levar isso, certo? Na Europa está organizadinho. Eu sempre brinco com meus conhecidos na Europa que quando nasce já define o data e o lugar onde vai enterrar. Para mim, organização precisa para um país, como você falou. Como não tem um inverno rigoroso, às vezes nos deixa um pouco de planejar aqui, porque não tem esse momento tão difícil. Planejar demais também não é bom, eu acho. Algum lugar a vida precisa ter algumas surpresas que agradam ou desagradam, mas nos aprende com elas. Você tem uma mentalidade, cara. A gente fala muito dessas estruturas ágeis, né? Que é a estrutura baseada em solução de problemas. A nossa consultoria, cara, tem um pouquinho mais de 50 pessoas. E o que me agrada, eu trabalhei numa empresa grande, trabalhei numa empresa média e trabalhei numa empresa pequena. A pequena é como o país em desenvolvimento. Você tem milhares de coisas para fazer. Você não pode fazer todas, você tem que priorizar alguns, mas é isso. O tempo inteiro você está buscando um problema para solucionar, às vezes, alguma coisa do básico. E a tua mentalidade é assim, né? Porque hoje em dia o mundo é baseado em quê? Que tipo de problema você quer solucionar? Cara, você já escolheu um país que tem problema pra caramba. E agora? É estruturar uma metodologia para conseguir dar passo para elas, né? Sim. Eu acho que tem a ver também, coisa que estou tentando conversar cada vez mais na minha empresa também, para sensibilizar as pessoas. Pensa um pouco nisso. Que é o que você quer fazer com sua vida aqui, certo? Porque o bonito da vida é que cada um pode escolher o seu propósito. Não existe esse negócio. Seu propósito faz isso, seu propósito. Não, cada um escolhe o propósito dele. E escolhi um propósito que, na verdade, onde problemas são interessantes. Eu quero crescer como pessoa, como profissional.
O único jeito de crescer é assumindo, cara. Pegar os problemas e vamos ver se eu consigo resolver, certo? E, na verdade, um problema não resolvido não é um desastre. É simplesmente um problema não resolvido. Amanhã nós tenta de novo. E se realmente não resolve, né, você coloca na gaveta de karma e esquece. Bola para frente, tem outros problemas para resolver. Eu acho que estamos aqui, na verdade, para acumular experiência, certo? Sim, dinheiro é bom, um carro bonito é bom, uma casa bonita é bom, mas eu não acho que a vida é acumular coisas, é acumular experiências. Por isso, também topei ir para a China, topei ir para o Brasil. Antes disso, já tinha atravessado a Sahara 3 vezes. Experiências, é isso que conta. É isso que conta. Então, eu ia falar de propósito contigo, né? Então, acumular experiências é para aquilo que você está hoje. Você quer experimentar esse mundo ao máximo, para colher o máximo que você puder de coisas. Você influencia muitas pessoas com isso? Com isso, né? Você tem... Gostaria de influenciar mais. Tenta meus funcionários influenciar, criar esse negócio, melhoria contínua. Se dá certo ou não dá certo, é secundário, na verdade. É tentar fazer coisas melhores, tentar aprender, tentar fazer. Eu acho que é super importante. E, obviamente, é uma empresa, precisamos fazer vendas, lucro, return on capital employed, essas coisas tudo, indicadores que nós temos. Mas eu não tenho problema para falar também que isso não é o maior objetivo nosso. O maior objetivo nosso é, na verdade, crescer, resolvendo problemas. De melhor que nós fazemos isso, de melhor que nós fazemos isso como um time, podemos medir isso, sim, através das nossas vendas, EBIT e ROCE. Mas não só elas o objetivo é nós ser um time melhor, ser profissionais melhores, e os indicadores vão vir com consequência. Resolver isso aqui, eu acredito nisso. E estamos tendo um bom sucesso na nossa empresa. Eu imagino. Apesar da pandemia, que é um problema a ser solucionado dentro do nosso negócio, e temos respostas muito boas nos imprevistos que vieram para nós. É o que você está falando do planejamento, né? Se você pega os métodos, você pega o PMI, que é uma maneira de fazer... você é um engenheiro, você vai entender bem isso agora, né, cara? E aí você pega um ágil. Você fala assim, pô, na Europa já nasceu, você já sabe o lugar que vai enterrar. Então é esse aqui, tá muito bem desenhadinho. Aqui é um lado que você fala assim, cada passo que eu dou vai me dizer, você vai fazer uma viagem de 2 meses. Em que hotel você vai ficar em tal cidade? Cara, eu não sei. Primeiro eu vou chegar lá, se eu sentir o cheiro, deixa eu ver o lugar. De repente eu nem fico lá. Tá aqui, ó, né? Porque são os problemas que te apresentam. E a vida é muito volátil, né? A gente não tem o controle absoluto das coisas. Então, por isso que não dá para saber exatamente se eu vou dormir. Com criança, não. Você tem que planejar bem, você sabe. Mas quando você e tua esposa, como você disse, e dentro dos próprios negócios, não, a vida tem muita coisa que ela pode trazer uns caminhos que a gente nem sabe, nem imagina, cara. Não, eu realmente achei que planejar de menos é a planejar de mais. E a pandemia, e depois da pandemia veio o problema dos componentes na automobilística. Agora o próximo problema foi para coisa dos problemas dos componentes, para coisa dos problemas logísticos, veio agora a inflação bastante alta. No Brasil, bastante alta, obviamente com um passado mais distante, não nem tão alto. E hoje, Estados Unidos e Europa estão nos patamares similares de inflação com o Brasil, perto dos 2 dígitos, certo? E lá você percebe, claro, e nós percebemos isso no nosso grupo também, que de um jeito ou outro, nós lidamos aqui no Brasil muito melhor com estes ups and downs e estas incertezas, mas muito melhor do que nossos contrapartes nos Estados Unidos e na Europa, onde a cultura sempre era planejar os próximos 5 anos e ficar meio rígido naquilo. Enquanto o mundo atual, eu acho que ela é extrema agora por causa da pandemia, mas eu acho que já estava chegando. O mundo, ela não é estável como ela era antes, anos 60 até anos 90. Eu acho que o mundo ele está ficando cada vez mais movimentando, mudando, disrupções. Esse planejado longo prazo
ela precisa mudar, no meu modo. Não é planejar cada passo que você vai fazer. Eu acho que você precisa, sim, planejar o destino, certo? Porque sem destino, qualquer caminho está certo. E o destino para uma empresa é igual que para uma pessoa. Qual é o propósito? Eu acho que companhias deveriam ter um propósito. E o propósito de uma companhia, acho eu, não pode ser fazer X vendas, fazer X dinheiro, não pode ser. Ela precisa também contribuir. Se a nossa empresa, por exemplo, ela decidiu um propósito. O propósito nosso é simples agora. Nós somos filtração e era muito automotivo e agora abrimos o leque e é mobilidade limpa. Queremos contribuir com isso. Ir por carros elétricos, investir naquilo. Água limpa e ar limpa, certo? Onde já não é mais automotivo. E usamos isso logo antes da pandemia, já soltamos aqui na Indaiatuba, no centro, uns torres para filtrar o ar. Eu vi isso aí. Ambiente aberto. E funciona, realmente funciona, comprovado aqui na Indaiatuba, comprovado por várias universidades na Alemanha. Depois chegou a pandemia, tivemos que dar uma parada nisso, mas como não tinha lá ajudar com ar limpa, fizemos de imediatamente um equipamento que filtra o ar. Por exemplo, numa sala dessa, podia filtrar o ar para garantir que não há vírus aqui dentro, certo? Essa é uma outra perna que nós estamos agora. Pois é, eu vi no restaurante. No restaurante que a gente foi almoçar agora há pouco, antes de vir para cá, tem um. Aqui na Indaiatuba tem vários restaurantes já e estamos numa campanha para ampliar isso cada vez mais. Eu acho que este que me gosta muito da companhia, Manhumo, onde eu trabalho, e por isso provavelmente fiquei 30 anos lá, certo? É que ela tem um propósito e eu tenho um propósito. Esses propósitos conseguem se encaixar, certo? E com isso você se acha dentro da empresa, provavelmente a empresa se acha alguma coisa dentro de mim, porque ela também podia dissolver o contrato comigo, que ela não fez em 30 anos. É isso que faz que nós dois ficamos andando juntos. Essa soma é muito importante, assim. Tem um autor chama Simon Sinek, não sei se já ouviu falar. Gosta, né? O Simon Sinek, ele fez uma releitura da teoria dos jogos, que é justamente para falar de propósito, porque ele fala, tem os jogos finitos e infinitos. O finito é esse. Cara, o dia que a gente bater tal receita, fizer tal isso, você chegou lá e acabou a razão, né? Sim. E o infinito é esse, cara, mobilidade. Todo mundo vai precisar se mover. Isso não acaba, o ser humano não nasceu para ficar parado. Então, sob esse aspecto, abre-se um universo de possibilidade de produtos para vocês, né? Sim. Eu usei esse exemplo sem usar Simon Sinek, que faz alguns anos atrás um colega falou que a meta dele era, quando ele chega em 50 anos, ele quer ter tanto na conta bancária, certo? Eu refletindo nisso, eu falei, tá bom, mas se isso é o objetivo, quando ele faz 50, ou ele tem o valor, e se ele tem o valor, o que ele vai fazer agora? Provavelmente vai viver mais e não tem mais objetivo. Ou ele não tem o valor e vai falar, eu sou um fracasso. Para mim, propósito, ele não tem um valor e não tem uma data fixa. Como eu não sei quando eu vou morrer, eu vou correr atrás, meu objetivo é ter o último dia. E provavelmente nunca vou chegar, mas também não é um valor neste sentido. É melhorar, paizão. Eu melhorar, continuar estudando, continuar aprendendo. Isso eu posso fazer até meu último dia. Sim. E essa é a teoria do jogo infinito, né? Que se você arruma um rival digno ainda para te caminhar nisso, é a melhor coisa. Porque você fala assim, cara, legal. A Apple entendeu isso bem. Porque a Apple disse assim, eu não quero bater ninguém. Eu quero fazer as coisas da maneira mais descomplicada possível. O quê? Pode ser um carro, pode ser um celular, pode ser o que for. Aí, não estou dizendo que é o da Samsung, mas a Samsung, quando entra no mercado de smartphones, ela dizia, cara, eu quero bater a Apple. Eu quero ter um smartphone tão bom quanto os caras. Não faz isso não, cara, porque se os caras mudarem de rumo, você também perdeu a tua razão de fazer smartphone, né? Não é por aí, né? Sim. Eu acho que não é... Sim, no negócio chama concorrentes, mas eu não acho que o jogo é com elas. O jogo é nós com nós, certo? E, sim, o cliente final ele vai falar qual ele gosta mais. Isso é um competidor
que na verdade te leva ao extremo às vezes, né? Eu gosto de jogar tênis e gosto de assistir também. Eu vejo a tragédia que é quando eu vou para uma quadra, porque eu começo a imaginar um profissional e falo, cara, né? Aí você vê um Nadal e um Djokovic disputando uma final de um torneio. Pô, os caras são muito bons, só que eles não fazem um contra o outro para bater o outro, mas é um alto nível de competição que esses rivais dignos nesse jogo infinito, ele só eleva a qualidade. Quer dizer, eu faria coisas que eu jamais imaginei porque você tirou de mim algo, né? Por isso tá aí. É quase que não é um derrotado e um vitorioso, mas são duas pessoas que põem eles em pé de igualdade para a condição de elevar, né? No mercado profissional é isso, né, cara? Tem um vídeo que eu vi outro dia que demonstra isso muito claro, que foi uma corrida, deve ter sido 100 metros raso, onde o Usain Bolt ganha, mas você veja muito bem claro o segundo olhando para ele, dando a risada que ele está tão feliz, até perder, mas tive que correr com ele, fiquei pouco atrás dele. São essas pessoas que te levantam. E há muito bloqueios mentais, na verdade. Não lembro os números exatos, mas os 100 metros raso, ninguém me ia embaixo de 10 segundos. Eu não lembro mais se é 30 anos ou 40 anos. Sim. O dia que o Usain Bolt foi embaixo de 10 segundos, nos próximos 12 meses, tive 5 outros que foram embaixo de 10. Eles precisavam de alguém para mostrar é possível. Sim. Se ele consegue, eu consigo. Que é o lado saudável desta concorrência que puxa todo mundo para frente, na verdade. E aí vem muito da questão de solução de problemas, porque hoje você vê que pessoas rompem algumas barreiras. Olha o serviço de táxi. Né? Se a gente pensa no serviço de táxi, como é que você transporta? Não pode, a lei não pode fazer. Então, se você pegasse algum legalista, ele diria, cara, esquece. Ele pegaria o teu projeto e diria, esquece esse negocinho desse aplicativo. Aí algum dia alguém fala, não, mas não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo você pegar teu carro e levar o carro. Não, mas faz isso. Agora a legislação vai atrás de você e tenta regularizar isso. Então, existem dois caminhos. E tem um que rompe e tem o outro que se adapta àquela caixa e as fronteiras que foram colocadas. Né? A solução de problemas está nesse segundo aqui. Ó. Por isso que é um mercado incansável. Você vai ter problema até o fim da vida, né, Bert? Mas é bom, cara. A minha pergunta problema, certo? Obviamente, é natural. Todo mundo foge dos problemas, certo? Agora, existem outros estudos que Suécia é um dos países melhor organizado, bem cuidado e tudo isso. Só em teoria, o pessoal é para ser mais feliz, certo? É um abuso de droga, de bebida, suicídio lá em cima. Eu acho, e reflito ainda sobre o assunto, o que não faria sem problema, gente. Se tudo estava tudo certo. Tem um desafio na nossa vida, nenhuma coisa para correr atrás, tudo organizado pelo Estado, pela não sei quem. Ia ser uma chatice. É uma perspectiva diferente para a vida, cara, e eu concordo contigo. Eu gosto dela também. Te disse, né, da minha caminhada, eu achei que é o último onde tem mais dor de cabeça. A Electro, vizinha nossa aqui de Campinas, o Márcio Fernandes era o presidente lá. E ele tem uma frase que ele fala num vídeo, Bert, com essas palavras, cara. Alguém um dia perguntou, cara, como é que você se tornou um presidente? Como você chegou no topo da organização? Aí ele disse assim, todo mundo fugia da merda e eu resolvi ser o papel higiênico. Sim. Então, na sua teoria, com palavras mais bonitas, mas o que ele disse todo mundo foge dos problemas, bicho. Eu resolvi ser o cara que, a área de TI tá com problema lá e ele é um engenheiro. Beleza, eu vou assumir essa área. Mas tá com problema no outro. Passa para mim, me dá aqui, né? Então... Tem um livrinho, eu acho que é escrito por um escritor brasileiro, me escapou o nome, o título é Problemas. Oba! Rapaz. Porque é isso, se você quer, eu acho que como pessoa também, mas se quer crescer como um profissional, comece a resolver problemas. E não fica muito lendo seu job description, sua descrição de cargo. Qualquer problema que você resolve, é um problema de alguém em cima de você. Demais que você resolve, demais você vai aparecer, vai ser visto como... Nossa, nós precisamos promover esse cara, porque ele está resolvendo muitos problemas aqui. Você quer gente assim do teu lado, né? Gente que abraça, que vai...
né, como o Robinson diz, cara, é legal ter alguém do teu lado que você tem que segurar, não que você tem que empurrar. Aquele que você tem que empurrar... O mais difícil é quando a companhia é um só, certo? Quando eu falo muito vendas, EBITDA, uma companhia só. O mais difícil é quando funcionário fala, não fui eu. Uhum. Eu não perguntei se foi você, eu só perguntei ajuda a resolver. O quando fala, se não está na minha descrição do cargo. Pelo amor de Deus, gente, nós temos um problema. Esse pensamento que numa organização eu consigo ser de sucesso sem todo mundo estar de sucesso também. Não funciona assim numa companhia. Ou nós todos ganham, ou nós todos vamos para o buraco. Certo? Posteriormente, sim, nós vamos ver quem resolveu mais, quem resolveu menos, e são essas pessoas que crescem, na verdade. A gente estava no almoço conversando, o caso da vendedora que foi te atender e brigou com a outra na tua frente. Sim. Como é que foi lá? Sim, eu entrei numa loja, enfim, de eletrodomésticos e aí comecei a olhar, veio uma pessoa, pois não, eu falei, só tô dando uma olhadinha, aquela famosa. E aí veio outra e, já te atenderam, né? Eu falei, uma pessoa ali já me atendeu. E aí começaram a brigar entre eles, que era a vez de um e a vez de outro. E eu fiquei tão, assim... desculpa, gente, por ter causado esse problema. E eu saí, acabei nem olhando mais o produto, né? E a gente tava conversando no... Mas esse é o ponto, Bert, porque eles não entenderam que é uma árvore que dá fruto, não é questão de um galho. Né? Então, quando você fala assim, a prosperidade do negócio, cara, é um cliente. Pô, mas não é meu porque eu tenho um variável em cima disso e se eu não tô ganhando dane-se. Cara, não é sobre você, bicho. É sobre a sustentação, né? Essa visão... Sim. É rara. Agora me diz. Não, eu ia falar, no futebol, né, na pré-eleção, antes da gente ir para campo, a gente fala isso. Todo mundo tem a mesma camisa. Então, se o goleiro vai lá e toma um frango, não foi o goleiro que errou, mas nós perdemos, né, o jogo. Então, não adianta, né? Eu preciso vender. Não, é todo mundo. É um barco onde todo mundo está remando para o mesmo... Sim. É clichê, né? Mas é um barco todo mundo remando para o mesmo lado. Né? E essas duas pessoas que me atenderam, né? Elas não entenderam isso, né? Elas olharam eu, né? E não é assim que funciona. Né? Esse é o ponto. Que foi... Nós tivemos um off-site, uma reunião com diretoria fora da mão e tivemos um terceiro interagindo em alguma discussão lá e um momento foi feita a pergunta. O grupo inteiro precisava responder na hora, direto, todo mundo. Conheço, nem vejo quem me responde certo, quem me responde errado, certo? Qual é a função do goleiro? Todo mundo grita, obviamente. Defender que não entra gol. Não, a função dele é ganhar o jogo, igual que o resto do time. Verdade, cara. Qual é o objetivo daquela... Isso, é ganhar o jogo. Isso é a função dele, igual que todo o resto lá. Certo? Se falta 1 minuto e tem escanteio, até o goleiro vai lá na frente e tende cabeçar dentro do gol. Mas isso não é a minha função. A função é ganhar o jogo. Pronto. Você no topo da organização, Bert, como você vê o mundo desse jeito? Essas pessoas assim são raras ou você acredita numa condição de mudança para esse estilo de pensamento? Eu acredito na mudança, certo? Eu acredito também, se minha companhia, se meus 1000 funcionários não estão lá, o problema está ainda comigo, certo? Cabe a mim convencer as pessoas que isso é o melhor jeito de pensar, o melhor caminho para ir. Acho que nós avançamos muito, certo? Na função de General Manager, estou também em 1º de agosto, 7 anos. 7 anos já? 7 anos. Assumiu em 2015, certo? Que foi quase auge da crise. Pô, foi um ano de desafio. A inflação também estava ali nos 11%. Falei que ia ficar fora da política, mas deu mas não parava de cavar. Isso foi bem difícil o ano 2015, certo? E houve uma troca no comando e tive que ajustar a companhia. E desde lá nós estamos trabalhando, na verdade, nestes pensamentos. Eu acho que bastante de minha função, na verdade, não é
detalhes de vendas, detalhes de finanças, detalhes de operação. Eu acho que a minha função é criar o propósito para onde nós queremos ir, comunicar que todo mundo sabe para onde nós queremos ir, certo? O número de vendas do EBIT e da ROCE, apesar de EBIT e ROCE, precisa de alguma explicação para 1.000 pessoas. Nós estamos 7 anos investindo nisso, para todo mundo, certo? Não interessa quem ele é. Não interessa se trabalha numa linha da produção, se trabalha no contas a pagar, eu quero que todo mundo saiba. Isso é o número de vendas que nós gostaríamos de fazer, isso é o resultado, EBIT que nós queremos fazer, isso é a ROCE. E, obviamente, em cada nível, tentar explicar o que você pode contribuir para que este número melhore, certo? Isso nós estamos investindo muito tempo e com isso nós criamos também este clima que você consegue influenciar um pouquinho só, mas ele também é um pouquinho só, ele é tudo junto, nós que faz os números, certo? E isso é um trabalho que 7 anos e vamos continuando. Eu acho que nós avançamos muito, estamos lá onde nós queremos estar, não estamos não. Eu acho que não há limite o que nós podemos atingir. Sim. Eu ia te perguntar sobre qual é a tua grande missão numa cadeira como essa. Você me disse, você tem que ser um grande contaminador desse propósito. Contaminação não no sentido ruim, mas, cara, vem pra cá, vambora, né? Sim. Então, a liderança abaixo de você investe muito tempo com eles nesse tipo de conversa, assim, porque você vai disseminando isso. Você não consegue estar com o operador ali da ponta, mas você consegue influenciar esse cara. Sim, nós temos, como eu já falei aqui, off-site meetings 4 por ano, que nós faz reunião trimestral. E, obviamente, agora a turma já cansou eu falar sobre o propósito, certo? Mas tive várias apresentações sobre propósito, onde, para mim, começa com o propósito de você, de mim, do meu diretor de finanças, do meu diretor de ops. É o propósito. Primeiro, vocês, cada um de nós, precisa definir qual é o nosso propósito. E todo mundo tem? Porque eu já conversei com pessoas assim, um executivo, um CEO, ele vai para uma conversa e fala assim, cara, eu quero saber para onde cada um tá indo aqui. Aí o cara falou, porra, nunca pensei nisso, cara. Nós tivemos várias discussões sobre o propósito. Já desceu o nível, na verdade, já fez palestras em departamentos agora sobre o propósito e tentar incentivar as pessoas, tentar achar o seu propósito, certo? Porque quando você é jovem, parece que esse negócio não tem fim, certo? Quando você já tem minha idade, você já começa a contagem regressiva, certo? E, no fim, todo mundo quer olhar para trás e falar, nossa, eu fiz o que eu queria fazer. Eu acho que isso é o mais importante quando nós bate as botas, certo? Mas por isso você precisa, certo? E eu fiz palestra adaptado para os... como chama isso? Campistas. Agora é uma empresa que atende nós. O Camp. O Camp. Como é dos guardinhas. Guardinhas. É o Guardinhas. Só é bem jovem, certo? E fala... Pô, você fez a palestra para eles? Sim. Que legal, sobre o propósito. Cara. Eu falei que eles precisavam pensar no propósito disso. E achei a pergunta muito inteligente. Ele vira para mim. Qual era a sua idade quando você a sua proposta? Legal. Putz, eu tinha 40, eu acho. O pessoal do Camp tem 14, né? Não acho que desperdicei 40 anos. Eu acho que estava no caminho, mas nunca tinha pensado e definido. Graças a Deus foi no caminho certo. Por isso que eu também realmente comecei a insistir em fazer isso, certo? Eu acho que 40 é tarde para pensar no propósito. Então, realmente definir claramente, deveria ter sido feito isso muito mais cedo, certo? Eu não sei, sabe, Mert, se a gente tem que ter se tudo isso, esse acúmulo de experiência que você está dizendo, se não é ele também que dá o ponto de fertilidade exato de você falar, cara, entendi porque eu tô aqui, ou sabe, porque às vezes é difícil, às vezes eu também tenho essas conversas, eu dou aula para uma molecadinha na igreja e eu estimulo muito eles pensarem sobre a vida e tal, e assim, obviamente dentro dessa nossa crença, por exemplo, metafísica, já tem muita influência no propósito. Qual é o meu propósito? Cara, servir a Deus com o melhor que eu posso
E se eu fizer isso com ele, como é que eu faço? Servir no meu próximo, tá tudo certo, né? Então, beleza. Beleza, mas nem todo mundo quer esse caminho. Tem outros, como você disse, e é verdade, cada um escolhe o teu. Então, levar esses moleques a pensar, às vezes, cara, tá faltando aquele ponto que é a chavezinha que você fala que conecta, sabe? Você vai juntando uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, daqui a pouco, pô, deu certo. Sim, mas eu acho que vale a pena nós ajudar os próximos a chegar a pensar isso. E eu acho que eu estava caminhando subconsciente no caminho certo? Senão foi muito sorte minha. Mas eu acho que subconsciente. Mas o que eu percebi, refletir através da leitura de alguns livros e tudo isso, e depois refletir e definir mais claramente para mim, pessoalmente. Sim. Só para mim. Definir mais claro o que eu realmente queria desse negócio aqui. Ela traz uma tranquilidade danada, sabe? Porque nossa, agora eu sei o que eu quero. Porque, infelizmente, tem tantas influências, mídia, marketing, e elas tentam te convencer, porque elas precisam vender um produto, ou quer vender uma opinião, não sei. Elas tentam te influenciar, certo? E eu acho que isso cria muita ansiedade. O marketing hoje em dia é muito violento, o própria influência da mídia, seja mídia oficial, seja vídeos através do YouTube, TikTok, todo mundo está tentando te convencer de alguma coisa. E cria uma tranquilidade quando você sabe o que você quer. Não é que você se fecha por outras opiniões, mas você sabe o que você quer dar esse negócio na vida. E sim, você pega as outras opiniões e tenta encaixar isso na sua opinião, mas ainda você sabe por onde você quer levar esse assunto. Bert, eu concordo contigo. Isso traz uma paz, cara, porque o negócio na vida é você saber dizer não saber dizer sim, né? Porque vão te vir com 200 ofertas e você vai saber, eu sei para as quais 199 eu vou falar que não quero, cara, e não vou me preocupar. E não vou ficar pensando, mas se aquele caminho fosse para lá, onde é que... dá um alívio, né, cara? Porque a oferta é gigante hoje. Tem até você pergunta, para virar general manager. Eu nunca tive esse negócio, sabe? Eu quero ser general manager. Eu nunca pedi isso. Eu sempre fui resolvendo o problema, quer aprender, quer melhorar, quer isso, quer aquilo. E as coisas foram acontecendo, certo? E este ano, por exemplo, eu tive 3 vezes já propostas para fazer dentro do grupo outras coisas, certo? E como eu sei o que eu quero, eu cheguei até não estou disposto a fazer qualquer coisa para o próximo título, porque eu cheguei na conclusão que não é o título que eu procuro, não é o título, são outras coisas que eu procuro, certo? Se não é o título, e não é também o próximo aumento que eu procuro. Se o aumento é muito grande, vamos repensar. Eu entendi. Você sabe que o Platão dizia que o maior atributo de um líder é não querer ser um líder? E você tá dentro, você concorda? Você não falou, eu não quero ser general manager, mas o que aconteceu? Você assumiu mais responsabilidade, e tá aqui, cara. Eu acho que depende muito como você define o líder, certo? Se o líder é esse que comanda, isso eu não quero ser. Não quero ser. E honestamente, já falei um pouquinho isso aqui. Eu tenho uma diretoria, certo? Eu tenho uma financeira, tá, acho que 27 anos lá na mão ainda. Tem gente de vendas, 20 e tantos anos. Tem gente menos tempo lá, compras, por exemplo, mais uma carreira longa no compras. Quem sou eu para falar como eles devem fazer o serviço, cara? Eu nunca fui da área de vendas, nunca fui da área de finanças, nunca fui da área de compra. Mas elas sabem muito melhor como fazer isso do que eu. Não estou aqui para comandar ninguém. Que tenta, sim, é chegar a um consenso com todas elas, para onde nós queremos levar e garantir que não esquece para onde nós queremos levar isso. Para evitar que compras, por exemplo, tenta caminhar o dele. Não, nós caminhamos juntos aqui, certo?
Isso, para mim, é claro, glutinar todo mundo, mas não ser especialista, posso ser especialista em nada, não tem problema nenhum. Porque por toda coisa tem especialista, certo? E glutinar para nós chegar tudo junto lá, certo? E tudo tem o tempo dele, certo? Porque eu acho que eu tive sorte que um momento eu fui promovido por uma função que eu não tinha nada. Eu era de hydromation, já expliquei, que é um filtro totalmente diferente. Depois eu fui promovido para ser diretor industrial da planta daqui, que faz filtros totalmente diferentes. Eu falei, nossa senhora, não entendo nada desse negócio. Se você começa a confiar no seu pessoal, você precisa parar de ser especialista na hydromation. Eu, com certeza, não fui um bom líder. Eu fui um comando e controle. Sabia tudo, eu realmente sabia tudo e comandava em tudo. E tive que virar mais líder e meu comandante. Isso eu acho que faz uma bela diferença. E neste, porque quando você é muito bom nisso, você quer correr. Quando o líder faz a esquina, mas a tropa não chegou junto, ele parou de liderar, porque ele virou o voz da vista. Isso não adianta. Eu sou bom, eu vou puxar. Você só pode puxar até onde o time consegue ir junto com você. O momento que você vai mais rápido que aquilo, acabou de liderar. Parou tudo, esquece. Cara, essa lição tua é muito grande, porque não é sobre a minha pessoa, né? Você tá, desse ponto de vista, você está dizendo, é sobre o conjunto. De novo, a gente falou da árvore aqui, da sustentação dela. Você dobrou a esquerda e ninguém está junto, não é sobre você. Você não vai longe, cara. Não vai em lugar nenhum. Somos uma empresa de filtros, certo? Nós vendemos filtros. Eu e minha diretoria junta não fabricamos ainda este ano. Mas nós estamos tendo um ano espetacular, porque nós temos um monte de gente que dá o melhor de si todo santo dia fabricando esses filtros. Isso que faz a diferença. Por isso, há muitas empresas que não divulgam para os próprios funcionários. Também não divulgam muito para fora. Mas meus 1.000 funcionários sabem. Todo mês quanto nós faturamos. Sabe quanto resultado financeiro nós fizemos. Comunica, porque se elas não sabem, se não estão ganhando ou perdendo o jogo, o que vocês querem delas? Certo? E, obviamente, houve muita discussão dentro do grupo nosso, quando nós começamos isso, e até com outras empresas. Mas se você vai mostrar o resultado, eles vão pedir aumento. E aí? Onde está o problema? Somos uma equipe ou não somos uma equipe aqui? Certo? Eu não vejo problema com isso. Obviamente, precisa administrar as expectativas, certo? Porque, obviamente, há dinheiro que precisa remunerar o capital empregado também. E há dinheiro que, sim, pode ser dividido com os funcionários. Se o negócio vai bem e não faz um bom serviço, qual o problema de ganhar bem? Qual dos dois problemas é mais fácil lidar? De um problema de uma empresa de alta performance com jeito de pedir aumento ou de uma empresa com baixa performance e tendo que mudar? Você tem razão. A curto prazo, o mais simples é fazer prejuízo, porque não tem nada para discutir. Todo mundo fica calado e vamos trabalhar. A médio prazo, obviamente, essa empresa não chega nem no médio prazo, certo? Ela não chega lá. Isso que você está dizendo são lições muito legais, assim. Você tem algum café com o presidente? As pessoas têm alguma coisa assim contigo? De você, às vezes, um cara da operação um dia vai ter a chance de bater um papo com o Bert. Você tem esse canal lá na empresa de vocês? Sim, nós temos café com o presidente, que é um evento que precisa começar a fazer de novo mais, mas nós tivemos já faz desde o começo, na verdade, Café com o Presidente, que era como chão de fábrica. O chão de fábrica. Já fizemos vários modelos, certo? Vocês vão num Café com o Presidente, com isso sempre tem público, depois... Agora já estamos no nível onde é livre, as pessoas se inscrevem, não é mais E a galera chamada. se inscreve? Se inscreve. E como que eles chegam? Assim, que perguntas eles fazem, Bert? São perguntas pequenas, são perguntas grandes, são perguntas sobre algum problema que nós temos e elas querem saber como anda. Conforme que nós estamos fazendo mais Café com o Presidente, as perguntas normalmente elas ficam mais elaboradas e maiores, certo?
Não é mais sobre o feijão e arroz, mas é realmente sobre por onde nós andamos, qual é o futuro, se está indo bem, se está indo mal, esse tipo de coisa. E tentamos, as coisas que fala comigo lá, fica comigo. Obviamente, eu uso as informações para passar alguma coisa, mas sim as pessoas. E tive, isso faz um bom tempo, acho que faz uns 5, 4 anos atrás, que uma pessoa falou um monte num café com o presidente. E até rolou uma brincadeira com os coleguinhas, tem X nas costas, certo? Mas tudo isso ficou sigiloso, mas azar meu, essa pessoa foi desligada uma semana mais tarde. Mandei recontratar, porque o meu café com o presidente é mais importante, porque não pode perder a confiança das pessoas, certo? Só foi recontratada e está até hoje com nós. Porque... Que doido, Bert, isso é muito... Quer dizer, você olhou para a situação e falou, cara, eu vou dar uma tratativa, a pessoa poderia ter uma leitura diferente, você falou, não foi essa não, cara, volta, traz o cara. Sim, voltou. Criou bastante estresse, mas voltou. E... que é outra coisa que eu estou tentando explicar para o meu pessoal, que obviamente nada ultrapassar o respeito, certo? Mas enquanto é com respeito, todo mundo pode criticar. Porque a empresa é de todos nós, e não deveria. A crítica precisa ser vista como uma tentativa de melhorar alguma coisa. E nós não podemos... a pessoa está criticando. Oh, calma. Vamos escutar o que está sendo falado. Se é respeitosa, se você acha que a crítica é infundada e você tem todos esses diplomas, porque você não contra-argumento. Se você não arga os argumentos, provavelmente é porque a crítica é válida e deveria refletir, senão não deveria mudar alguma coisa. Eu acho essas conversas muito interessantes. Depois nós começamos um outro projeto que é mais com a área administrativa também, faz os mesmos rodados, na verdade, porque apesar de estar mais perto, o ser humano é assim, mas ele sempre conta e não tem como ser diferente. Ele conta o ponto de vista dele, certo? Só quando eu pergunto para um diretor, e aí, o que aconteceu lá? Ele não tem como não, além de contar a ponto de vista dele. E se você vai perguntar um nível mais baixo, às vezes não, é outro ponto de vista. Que não é que um está mentindo, escondendo, não é isso. É o jeito que você lê. Cada um está contando a história do jeito que ele viu a história. E para resolver assuntos, não interessa o ponto de vista de um, interessa o ponto de vista de todos para resolver o problema. Por isso, essas conversas são super interessantes. Mas precisa ser bem administrada. Muito. Porque senão, às vezes, o café com o presidente é a chance que a gente tem de conversar com a pessoa que trilhou alguns caminhos e fala, me conte mais, para onde esse negócio está indo? E às vezes o cara chega e fala, eu quero aumento, coisa. Não, esse não é a hora para esse momento. Apesar de ser válido, pode falar o que você quiser. O café, né? Sim, tem momento que, por exemplo, tivemos o PLR, certo? Foi fechado em julho, eu acho, certo? Obviamente, cafés maio, junho, essas perguntas vêm. Onde eu tento falar para a diretoria, gerência também, não foge da pergunta, não foge. Isso piora as coisas, não foge. Nós temos todos os números, nós fazemos um cálculo, nós chegamos num valor que nós achamos que é possível de ser pago. Nós temos os argumentos, precisa colocar os argumentos. Lá não pode ser simplesmente... Não, lá na sala, elas fecharam uma porta e decidiram que ia ser tanto. Não precisamos defender. Já falo as vendas, já falo o EBIT, já falo as coisas. Não precisamos colocar lá. Por que este valor? Essa linha de transparência, eu também acredito muito nela e gosto bastante. Essa que você está dizendo, cara. As pessoas têm condição de acessar a informação hoje de tudo que é canto. Por que esconder determinadas coisas, né? Por um lado, isso é fantástico. Por outro, você precisa de uma liderança preparada também para lidar. E é bom que você está dizendo, não foge dessa parada, cara. Precisa liderança em todos os níveis, certo? Porque cada nível tem uma área de influência, certo? E cada nível precisa ser preparado. Porque de um lado nós temos a internet hoje em dia, certo? Onde tudo informação disponível. Do outro lado é quanto tempo a pessoa média realmente gasta com isso, certo?
Porque até hoje tem gente, mas eu não entendo EBIT. Tá bom, vejo você muito no celular. Quantas vezes já entrou no Google e digitou EBIT? Nem você tanto. Você pensa que isso aqui parte da onde, né? Como é que a gente distribui? Como é que a gente pensa como paga um salário? Tudo tem relação, né? Com o quanto tem de margem nisso aqui, no fim das contas, né? Sim, a companhia, eu sou bem diferente de pensamento, onde você tem de um lado os funcionários e do outro lado a empresa, certo? Primeiro, eu sou funcionário de mão, já estou no lado dos funcionários, certo? Não, você é lá da empresa. Tá, mas quem é a empresa? A empresa, tá bom, somos nós. Não tem muito influência a matriz, ele dá as metas do ano, mas ela não vem falar. Isso você pode comprar, não, isso pode fazer isso. Eles não têm tempo para isso. São muita coisa que não podemos decidir nós mesmos, certo? E a diretoria não é um grupo fechado que fecha a porta e vamos ver o que nós podemos fazer de maldade para isso. Não é assim que não faz quando não fecha a porta. Nós queremos fazer realmente o bem para todo mundo. Precisamos sim escutar todo mundo. O que é bem para você, às vezes não é bem para mim, mas precisamos olhar isso. Mas nós precisamos criar uma transparência, uma confiança ainda maior na nossa companhia, onde as pessoas entendem, nós somos em equipe e tudo no mundo junto queremos ganhar. Fez muito discurso onde eu comparei a empresa, o ganho da empresa, numa pizza, certo? Nós três aqui sentados na sala e tem uma pizza, isso é nossa pizza. Podemos discutir por anos como dividir isso em três. E sempre nós vamos brigar sobre como. Podemos também definir aqui que não deveria fazer para fazer uma pizza maior. Certo? Eu sou deste princípio. Enquanto come um pedaço cada um ali, ó. Para mim, uma pizza pequenininha, dividida exatamente em três, não é melhor do que uma pizza grande, onde eu até tenho um pedaço menor, mas vai ser bem maior do que um terço direito dividido. Eu realmente acredito que não é sobre dividir tudo exatamente correto. Vamos crescer juntos. Você está falando um negócio muito doido, né? Eu fui recentemente numa conferência nos Estados Unidos e eu fui ouvir o cara de equidade do Google, né? Essa parte de RH. E aí, a tua visão foi... Você me deu uma perspectiva diferente de analisar um problema. Porque todo mundo se pode focar na divisão. E você disse, eu quero uma pizza maior. E ele mostrava isso. Ele falou, já viu aquela foto clássica? Tem uma alambrado de madeira assim... E aí eles falam igualdade. E tem três pessoas, uma pessoa alta, uma pessoa média e uma pessoa pequena. Dá um barrilzinho para cada um, sobe. O grandão consegue assistir melhor ainda, o do meio sofre e o pequeno não assiste. Equidade. Pega 2 barris pro menorzinho e coloca. E aí o cara do Google falou assim, e o design, a solução de problemas baseada em design arranca o muro, pô. O que vocês estão discutindo? O número de barril que tem que dar pro cara? Arranca o muro. É o que você está dizendo. Cara, por que a gente está discutindo sobre uma pizza tão pequena para nós três? Vamos fazer uma pizza maior que essa. Sim. Que voltando no Brasil, nós discutimos já os R$600, se é justo todo mundo ter os mesmos 600 quando o custo de vida no São Paulo é mais caro do que no Roraima. A segunda pergunta é, por que não estamos dando assim R$600? Por que não faz esta economia gerar melhor e todo mundo ter emprego e ninguém precisa R$600 de esmola? Que é derrubar o parede e vamos fazer o Brasil voar. No fim, assim, a gente vai pagar a conta dos 600 como está pagando agora. Mas então vamos pagar, investindo em outra coisa, pô. Isso. Né? Então, realmente, são as perspectivas e as condições que se dá de solucionar. Cara, que legal. Roberto, nesse ponto de vista de transparência, você é a favor de mostrar vulnerabilidades também? As pessoas conhecem o Bert em lados que ele não é tão forte, assim? Sim, acho que sim. A turma dá bastante risada aqui sobre meus erros no português aí, né? E tem algumas palavras que simplesmente saem sempre erradas. Eu também dou risada. E quando ia fazer o quê? Eu não sou super-homem, não sou nada. E sim, tem meus momentos que obviamente, nesse ano fica num grupo mais restrito, certo? Tem dia que eu estou... Português, claro, saco cheio, certo? Ou com meu chefe, com não sei quem. Nesse, como líder, eu preciso ficar fora
mais possível fora, porque eu não posso descontar meus... E tem as pessoas minha financeira, uma destes, e tem uns outros diretores, onde, sim, também tem meus dias ruins, que eu quero desabafar um pouco, certo? Como um líder, na tua posição, você desabafa onde? As pessoas com qual eu mais desabafo é minha financeira, Luísa Ferrareta, é minha, agora, assistente anterior a Flávia Toniati. Certo? Com essas pessoas dá para desabafar e fica só entre nós. Porque somos todos seres humanos, né? Às vezes também para mim, né? Demais. Não, mas por isso que essa pergunta é muito importante, porque não dá para caminhar sozinho, independente do lugar que... Não. E eu sou casado faz 26 anos e feliz casada, realmente. Não tenho É uma brasileira? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza, Emerson. Não é na Bélgica, né, bicho? Não. Não tenho o menor pensamento pensando na minha cabeça trocar, certo? Mas, por exemplo, discutir algumas coisas da empresa, como ela é... Decidimos lá atrás, ela ia cuidar das crianças, tudo isso, e está fora do ambiente empresarial faz muito tempo. Tem coisa que é um pouquinho mais difícil explicar lá, como funciona, certo? Por exemplo, sim, nós engole sapo na empresa, porque é uma empresa. Quando você é assim, não no empresarial, às vezes é difícil de explicar. Ah, não, mas por que não fala... Na empresa não sempre funciona. Tem coisas que eu desabafo com essas pessoas que eu falei na empresa, porque senão não funciona, certo? Pessoa, sem que você precise explicar certas coisas, a pessoa já tem uma leitura daquele cenário, né? Sim. Porque também elas conhecem as pessoas do que eu falo, tudo isso. Obviamente é um nível de confiança que isso fica entre nós, porque senão não funciona. Mas veio também de um livro que nós usamos lá, até no chão da fábrica, nós usamos, que chama It's Your Ship. Este barco também é seu. Este livro fala de um capitão na Marinha Americana. E ele falava também... Tinha dias que ele não estava bem. Nesse dia, ele tentava ficar no quarto dele e não andar pelo navio, porque este transmite também os dias que você está de mau humor. E às vezes você não pode contaminar o time. Então, às vezes eu não consigo ter uma leitura certa sobre determinada coisa. Estou falando, então, que fique comigo essa dor, esse negócio, até eu me resolver, né? Mas, no começo da minha carreira, tentei muito insistir com as pessoas, que eu sou igual a vocês, me trata igual, achando que é igual. Infelizmente, não funciona, certo? E você percebe isso. Sala, está rolando uma conversa. Chegou. Chegou o assunto aí. Chegou. É assim, fazer o quê? Chefe chegou. Não é em todos eventos que elas organizam que querem ser o tempo todo. E sim, faz às vezes a vida ser um pouquinho mais solitária, certo? Mas são as consequências dali também, né? Você tem o teu prazer e isso faz parte, né? Sim. Quem te inspirou? Ou se foi mais de uma pessoa, tem alguém que, assim, na tua caminhada, Bert, você fala, putz, cara, fez uma diferença, né? Pode ser um autor de um livro também, que não seja uma pessoa que você conhece. Tem vários autores dos livros que eu gosto muito. Simon Sinek, você já falou, eu gosto de ler. Gostei muito de algumas experiências que Semler, da Semco, eu acho que aqui no Brasil fez. Depois tem o Stephen R. Covey, que é mais conhecido pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Nunca li este livro, porque eu fui numa palestra dele, muitos anos atrás, ele falou que ele não acertou o X da questão neste livro. Eu falei, tá bom. Eu não vou nem comprar. Se ele mesmo fala, ele escreveu depois o 8º hábito. Só eu falei, tá bom, agora não estou chegando, agora vou ler este. Ele me influenciou muito. Ele tem um livro chamado Principle Based Leadership, que é
põe no propósito lá na frente, o infinito, o incansável. Que até daqui 100 anos nós estamos ainda correndo atrás deste, porque ele é muito mais baseado em princípios do que em X milhões de reais, certo? Achei isso super fantástico. Depois li um livro que é Stephen, quem eu fiz a palestra, assistiu a palestra é Stephen M. Covey. Depois achei um livro, nem olhei direito, estava Stephen M. R. Covey. Li o livro, falei, essa historinha eu conheço, mas era o pai. Só é o filho dele, ele escreve livro, ele escreveu um livro extremamente interessante que chama The Speed of Trust. Velocidade de confiança, acho que chama em português. É super interessante, um livro grosso. Falei, não pode ser tanto sobre a confiança, cara, não tem tanta coisa a falar. Como é que você destrincha um tema? Li quase o livro inteiro, porque faz sentido. Porque confiança é um negócio que ou você tem ou não tem, esse tipo de coisa. E quando eu li o livro, não é nada disso, na verdade. Confiança se constrói, se perde e se reconstrói também, se a perda não foi grande demais, obviamente. Isso é muito legal, pô. Tá falando várias coisas. Eu gosto de ler também, assim. E a gente... Tem muita gente que consegue transmitir muita coisa boa pra gente por causa de umas páginas, né? Não precisa nem pessoalmente, mas nossa cabeça viaja longe, né? Do ponto de vista dos propósitos, você sabe que a pessoa lá na empresa, eu sou caçoado, assim, em alguns grupos, porque eu sou um cara que gosta muito desse tema, né? Tanto é que a gente tem uma frase num caderninho nosso da carreira, e quando eu conheci o Viktor Frankl, ele dizia assim, né? Uma paráfrase, mas o homem pode suportar tudo menos a falta de um propósito. Então ele, no livro dele, que é Em Busca de Sentido, ele fala, cara, por que algumas pessoas muito mais fortes que eu não sobreviveram aos campos de concentração e eu consegui... E eu falei assim, cara, eu carregava um negócio que era muito grande, era maior que eu. Entende? Era algo que se eu deixasse, se eu saísse daqui, aquilo permaneceria. Então foi isso que me manteve forte ali, né? E desse ponto de vista de propósito, o teu se materializou já numa frase? Porque eu tô ouvindo muito do Bert aqui, mas o teu propósito se já materializou algo assim em que alguém, que você escreva... Antes, depois eu vou fazer uma próxima pergunta para você. Eu nunca realmente escrevi. Quando eu tento definir, eu pessoalmente quero crescer como pessoa, como profissional, e ajudar cada vez mais pessoas também a crescer. E encarar os problemas e cada vez menos mimimi, é realmente encarar, certo? E eu tentei fazer para mim uma filosofia que funciona e tento convencer os outros também, é que para mim criou uma paz, tranquilidade tremenda, é que se não é do jeito que eu quero, alguma coisa eu preciso mudar. Alguma coisa eu não fiz certo ainda. Enquanto eu vejo muitas pessoas, não, se ele mudasse a atitude dele, ele parasse de fazer isso comigo, ia dar tudo certo. Cara, você nunca vai ser feliz, cara. Porque cada um está correndo atrás do propósito, da felicidade dele. E eles estão fazendo isso porque elas acham que isso deixa elas mais felizes. E dá para ser feliz sem mudar os outros. Mudar a si mesmo. Eu acho que isso é que precisamos cada vez mais tentar praticar, certo? Você é um cara feliz? Eu acho que eu sou feliz, certo? Eu não sei se é Alzheimer, que eu não lembro das coisas ruins que acontecem comigo e só lembro das coisas que me agradaram. Eu esqueço. Se nós briga hoje, amanhã já nem lembro mais do que nós estava brigando. Isso é bom, né, cara? Porque dá um jeito para a vida ser mais... Eu acho que não adianta... Eu sou meio parecido com você. Eu acho que não adianta levar essas coisas como nós. Não adianta. Vai só me prejudicar lembrando que nós tivemos esses problemas. Eu acho que vamos para frente. Eu e minha esposa, a gente briga, como todo casal, assim, às vezes, né? E eu vejo que nós somos diferentes, porque eu sou do tipo assim, cara, a gente tem um desafeto em alguma coisa assim, desentende e tal. E eu acordo, cara, já acordo dando um beijo de bom dia. Aí se a pessoa, ela tá igualzinho o dia anterior. E eu falo, cara, mas já passou. A gente já não conversou? Já se acertou? Sim. Você.
Não venha me colocar nesse tipo. Então, assim, é muito diferente cada um, Bert, né? Minha esposa falou isso domingo ainda para minha filha. Que eu sou assim também. Para ele já passou, para mim não. Cara, e às vezes demora uma semana pra passar. Eu falo, gente, não carrega isso não, pô. É uma semana que esse negócio... Não adianta, né, cara? É muito... Cada um é cada um, cara. Mas outra coisa que você falou, nós somos bem diferentes. Você falou de você e sua esposa. Eu vejo na sociedade cada vez mais, o internet ele não faz um bom serviço nisso. Não. Certo? Com os buscadores, Ele só quer te dar ela te leva na sua tribo, certo? E os iguais se procuram cada vez mais. Uhum. Mas a diversão é nos opostos, cara, não é nos iguais. É tão chato conviver com todo mundo igual a você, cara. Cara... Você fala, nossa, é legal, né? Legal, super legal. Que legal aqui, cara. Você está tocando num ponto que é legal de ouvir. O algoritmo, de certa forma, é um desserviço, esse ponto, Sim. Porque você polariza, aí você começa a ter pessoas que elas são intolerantes, porque ela começa a entender. Tem um escritor sul-coreano, Byung-Chul Han, não sei se estou falando certo, mas é o jeito que eu leio, talvez seja o jeito mais fácil da gente procurar. E ele vai falar um pouco disso, da sociedade que esses antídotos que são dados, você não dá... O teu corpo, como é que ele ganha anticorpos? Quando ele se depara com algo que ele precisa lutar. E aí ele fica mais forte. E o que a gente faz hoje, não te exponho ao diferente, logo deixa o teu corpo cada vez mais fraco. E ele fala um pouquinho dessa sociedade do cansaço, esse é o livro. Para explorar esse tema, eu falo, cara, é real, a gente tá começando a ficar frágil pra caramba, porque você expõe uma ideia diferente e fala, não concordo com você, te cancelo, cadê o Instagram? Vou parar de seguir você, Isso. né? Você fala, não, peraí. Isso para mim foi um momento, foi uns 10 anos atrás, eu acho. Foi numa palestra pela dona do Abril, editora Abril, fez uma palestra, foi sabe, você veja o cara dar uma palestra, nossa senhora. E esse negócio dos algoritmos foi uma coisa que ele falou. Acho que a palestra dele é 3 ou 4 desserviços de internet, uma coisa assim. E uma desses era que ele explicou isso, que um dia o empregado dele queria ir para Santos. Ele falou, fiz a besteira de mostrar no meu computador para ela como achar o hotel em Santos. Agora não consigo mais abrir o computador, tem isso. Publicidade sobre Santos. Mas você sabe que isso é uma estratégia boa, né, Bert? Porque assim, por exemplo, meu amigo, a mulher, né, brincando, falou assim, eu queria que ele me pedisse em casamento. Ela pegava o celular dele assim, anel de noivado, casamento, não sei o que. A gente fala assim, porque essa porcaria ouve a gente, né? Daqui a pouco aparece pro cara lá, pô, mas não é que é não? Deve ser o destino falando que eu tenho que pensar, não é não, bicho, não é não, te manipula. Sim. Eu te perguntei da felicidade pra gente concluir agora aqui, porque o Goethe, como é que eu diria certinho, aquele escritor alemão famoso, G-O-E-T-H-E, como é que eu... Goethe. Ele disse assim, ó... Antigo. E perguntaram para ele, um jornalista numa entrevista, no finalzinho da vida, falou, cara, você foi feliz? Aí ele falou assim, eu fui, mas não pergunte se eu tive uma semana feliz sequer. E ali ele diz o propósito nessa frase dizendo, cara, eu cumpri aquilo por qual eu fui chamado, mas não me pergunte se toda semana era fácil. A felicidade não tem relação com, às vezes, o choro, a dor, a persistência, tudo aquilo que a gente tem que falar, né? Então, eu perguntei isso justamente para te ouvir nesse ponto, porque não tem relação com prazer necessariamente no ponto de vista dele, né? Outro dia vi um TED Talks, era uma moça, agora não vou lembrar o nome dela. O título era em inglês, mas em português era mais ou menos, quem procura felicidade acha infelicidade. E é um pouco a ver com isso. A propósito não poderia ser procurar a felicidade. Sim. Deve ser um outro propósito. A felicidade ele vai ser uma consequência. E no meu modo de ver, quando você supera uma dificuldade, vem felicidade lá no final. Agora, se você olha o tempo que você estava lutando com essa dificuldade, você estava, às vezes, momento saco cheio, estava deprimido. Tá bom,
mas é o superar o obstáculo que gera a felicidade verdadeira. Eu falo isso na minha empresa, já falei isso várias vezes, depois, obviamente, vem os pequenininhas letras, não leva a sério, certo? Mas eu falo, se é felicidade, certo? Eu pergunto, qual é o seu propósito? Sempre tem alguém que fala, ser feliz. Vai fumar baseado. De manhã, da tarde e à noite. Tu vai atingir. Não leva a sério. Mas se isso é a frase, eu quero ser feliz. É um monte de substâncias químicas que resolvem. Agora, isso é felicidade de verdade? Eu acho que não. A felicidade de verdade é crescer. E crescer não pain, não gain. Certo? É só dores que vão te levar em ser melhor, maior. Eu acho que felicidade que muitos procuram hoje em dia é comprando coisas, usando substâncias, não é por aí. Não ter dificuldades não gera felicidade. E a felicidade bestializa? Só o sofrimento humaniza as pessoas? Será que isso é real ou não? Eu acho super real, cara, isso, né? O Mário Quintana. Pode ser. Tem muito eu acho que para ter empatia, certo? Imagina uma pessoa que nunca teve nenhuma dificuldade. Ele consegue ser empático? Como ele vai ser empático com suas dificuldades se ele nunca teve uma dificuldade? Perfeito. E eu acho que pessoas que nunca passaram por isso, eles não conseguem nem ser empáticos. Porque para até eu ter empatia para você, eu preciso ter sofrido um pouco para falar, nossa, realmente, não é nada fácil ser entrevistador. Hein? Pois é, né? Isso você está dizendo, o ser humano ele é muito da experiência. A tua filha que faz psicologia deve pegar você de ela jeito. Ela começou só em fevereiro. Então ela já chega nesta aula. Ela vai chegar e vai... Né? Porque tem muito dessa relação. Por que a gente olha para a pobreza e ela às vezes não dói? Eu nunca percebi o que é isso, eu não sei o que é a falta de alimento. Sim. Então você começa a falar, cara, mas é isso mesmo, né? Aí você começa a ter uma leitura errada dos ambientes que você vive. Olha, até a gente. Indaiatuba é uma cidade muito próspera. Né? Você fala, uau, tem pobreza em Indaiatuba? Você começa a não enxergar isso, porque às vezes ela está nos extremos e nas bordas. Pois é, mas exatamente, cara. Né? Então você tem uma leitura de uma cidade que está hiperinflacionada nos lotes, isso, lugares excelentes para morar, e você fala, calma aí, peraí. Então tá vendo como essa leitura do próprio município, se aqui é assim, imagine mundo, cara. Você já viu, Bert, um lance daquela barra de valores? Tem um site, eu não me lembro o nome agora, se depois alguém lembrar aí, manda no fone pra gente, que você, à medida que você vai colocando o salário que você ganha, você vai tendo uma noção de que percentual do mundo você representa em riqueza. Eu já entrei. Bert, pasme, cara, mas um cara que ganha 5 mil reais, quando ele parte para esse, você já tá aqui, ó, tá menos de 10% da população. 3% da população do mundo. Do mundo? 5 mil reais. Aí você fala, caraca, nós estamos falando em 8 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões. Não, mas acho que é Brasil, Emer, não é mundo. Pode ser mundo também, porque tem muitos... mundo, cara. Tem muita pobreza no mundo também. O mundo cara, é gigante. Então você olha assim a quantidade, talvez estamos no pico. O Jordan Peterson fala muito disso, que acho que talvez a população humana não ultrapasse essa barreira que nós estamos desses 8 para 9 bilhões, se não me engano. Sim. Então ele fala assim, você olha para essa condição e fala, cara, eu sou muito privilegiado. Meu país é uma bosta, não sei o que. Peraí, tem um monte de problema para solucionar. A visão que o Bert traz. Segundo, cara, eu sou muito privilegiado. Foi exatamente essa conversa que eu tive com a minha esposa no dia que eu entrei no site. A hora que eu coloquei, eu falei, olha que absurdo, né? Nós somos uma parcela extremamente mínima, né? De muita gente. Então, realmente, a gente é muito privilegiado. Mas a comparação, acho eu, nunca é com aquele do outro lado do mundo. Exatamente. Certo? Você não consegue ver. É muito mais, sabe? Se mora numa rua, é com o cara da esquerda e de direita e o cara da frente, certo? Isso mudando da Europa para cá, percebi também muito claro que felicidade é relativo, certo? Ela não é absoluta. Todo mundo acha, se eu ganhasse o dobro, ia ser feliz. Tá bom, os europeus ganham mais que o dobro. Se eu te pega e põe lá pelo dobro, você não vai ser feliz. Porque você vai se comparar com os outros. Isso é um mal do ser humano, se comparar com os outros. Sempre, certo? E quando eu cheguei aqui em 95, foi logo depois da
reabertura do Brasil, certo? E vocês tiveram anos muito crescentes aqui. E criou uma positividade aqui. Eu ouvia da Europa, nossa, mas o cara está feliz porque conseguiu comprar a primeira geladeira, cara. Porque ele está tão feliz, cara. Ele não tem ainda TV, não tem... Porque eu vi, é relativo. Ontem não tinha geladeira, hoje tem geladeira, estou feliz. Agora TV, estou feliz. E gera um pouco o progresso. Ele está crescendo como pessoa, está crescendo materialmente e faz felicidade. Depois você pega o europeu, que tinha tudo, tira esta terceira TV dele, putz, tem uma TV a menos. Eu falei, nossa, meu cara não está feliz, mas tem muito mais que o brasileiro. Mas não é absoluto, é relativo, é comparando com ontem. Se amanhã você tem menos do que ontem, você está infeliz. O TED, né, o pessoal tem um estudo, Harvard fez isso, e foi um pesquisador falar, é mais chance de um cara extremamente pobre ter mais felicidade desse ponto de análise do que um cara extremamente rico. Sim. Porque o cara tá tão rico, ele falou, o próximo agora se eu só sou feliz se eu tiver um helicóptero. Aí ele falou, puta, ele vai ter que dar um passo gigante a ponto que o cara, ele é mais feliz do ponto de vista de hormônio, corpo, analisando indivíduo a indivíduo, porque ele não tinha uma geladeira e agora ele tem. Tá vendo como as conquistas, cara? Aí os estoicos já falaram muito disso, os gregos, né? É muito bom, né? Ô, Bert, eu queria muito te agradecer, cara, porque esse momento contigo aqui, eu considero como se fosse um café com o presidente de uma forma muito requintada e boa. Tem algo que você gostaria de ter falado aqui que eu não te perguntei, cara? Acho não, nós já discutimos muito, certo? Nós discutimos muito, ficamos fora da política, que é bom também, certo? Porque esse hoje... Depois que a gente desligar o microfone aqui... Nós falava de tribos, isso virou aí, não só no Brasil, aqui, Estados Unidos, França, Europa, virou tais tribos, parece que todo o país conseguir perder o juízo e ninguém conversa mais com ninguém. Mas não vou entrar em política, não. Bert, muito obrigado pela presença. Foi uma honra ter você aqui. Desejo que você continue tendo muito sucesso, consiga influenciar as pessoas que você lidera, e não só elas, todas as pessoas que cruzam o teu caminho, porque tá aí um pouco do propósito que você disse, que você continue firme nele, cara. Obrigado por ter partilhado esse tempo. Obrigado a vocês por abrir essa oportunidade para mim, porque honestamente quero sim, se possível, contribuir com mais pessoas. Acho também a companhia, como se só, nós não queremos que ela termine na nossa cerca. Eu acho que nós precisamos ações sociais, passar um pouco além. A companhia, como pessoas, também deve ser um bom cidadão onde ela está inserida. E o que nós tentamos fazer no Indaiatuba. E mais que prazer meu poder vir aqui um pouco expor algumas opiniões minhas. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Valeu, Fi. Obrigado. Eu agradeço. E se você gostou desse episódio, estamos aqui, ó, nessa grande para todo mundo. Compartilha, manda para longe. Essa ideia que o Bert tem como propósito da vida dele é um negócio que é incrível, que a gente consiga influenciar as pessoas e transformar os ambientes em que a gente está. Fantástico. Então, obrigado, até o próximo e tchau.